Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do mandato Fernando Carneiro, vereador pelo PSOL em Belém do Pará. Hoje nós vamos ter uma conversa importante sobre os desafios dos servidores e servidoras públicas na gestão do prefeito Zenaldo Coutinho, principalmente no enfrentamento à pandemia. Para isso, a gente vai conversar com Dilke Oliveira, que além de servidora da Prefeitura Municipal, é enfermeira e professora de uma faculdade, a Fibra. Mas antes, um recadinho. Se você ouve esse programa na sua plataforma de áudio predileta, nos siga. Se você acompanha pelo YouTube, já sabe, né? Se inscreva no canal e ative o sininho. Você pode também acompanhar os outros programas que estão bem legais. Você já segue as ações do mandato no Instagram, no Facebook e no Twitter? Então tudo bem. Se não, nos siga e fique por dentro de todas as ações do mandato, inclusive na defesa do servidor e do serviço público. Um ótimo programa para todos nós. Qual é o papel que tem o servidor público no combate à pandemia? Como foi tratado esse servidor? Como está sendo tratado ainda esse servidor neste momento em que a gente ainda está no processo de pandemia? Para falar sobre isso, eu converso agora com Dilke Oliveira. Ela é enfermeira, professora da Fibra e técnica de enfermagem na Unidade Básica de Saúde. Dilke, muito obrigado por ter aceito o convite, tá? Para a gente conversar nesse momento aqui. E já engato logo então na primeira pergunta aí. Na tua avaliação, quais são os principais desafios ou quais foram os principais desafios enfrentados pelos servidores no combate à pandemia aqui em Belém? Eu lembro que em abril o Sindicato dos Médicos fez uma pesquisa onde identificava que 42% dos infectados eram de profissionais da saúde, né? Então, assim, eu imagino que esse deva ser um dos problemas, mas não só, né? Diga lá, minha querida. Olha, o maior desafio é, inclusive, os EPIs, né? A prefeitura ela não deu suporte inicialmente para os funcionários, né, os servidores públicos. Várias pessoas entraram em manifesto nas pronto-socorro do Guamá, da 14, UPAs, em busca desse EPI. Então, eu creio que o EPI é aquilo que protege o servidor público daquele atendimento recebendo várias outras patologias. Mas, assim, no meio de uma pandemia, que foi o caos total, nós estávamos totalmente desprotegidos. Pois é, aí eu fico pensando assim, é como que a pessoa que está indo para uma guerra sem uniforme, sem armamento, né? E assim, do ponto de vista do servidor, assim, do ânimo para trabalhar, porque vocês estão ainda enfrentando, né, na linha de frente, uma doença que é razoavelmente nova, tem um alto índice de contágio e de mortalidade. Como é que está, assim, até o aspecto da saúde mental de vocês em relação a isso? A saúde mental hoje do profissional que está no meio dessa guerra, como tu acabou de falar, está difícil, porque muitos profissionais eles adoeceram mentalmente. Inclusive, tem profissional que não quer voltar a trabalhar, fica colocando atestado. O que mostra isso? A desvalorização também em cima do profissional. Porque, por exemplo, eu sou da atenção básica. Em nenhum momento eu recebi nada para ter uma proteção, além do EPI, uma proteção que veja que um abono, alguma coisa que pudesse te dar uma estrutura para te seguir adiante disso. E aí, nesse caso, quando o profissional ele vê o servidor público, no caso, totalmente desprotegido, seja ele de EPI, seja ele de um abono, que ele possa pegar esse dinheiro para ele poder comprar alguma coisa, uma ajuda de custo, isso não foi feito. Então, o que acontece é o reflexo do profissional não querer estar na área. Então, quem consegue ter esse impulso de encarar isso de frente, consegue. Agora, a maioria não vem conseguindo devido a estar afetada mentalmente, doente mentalmente, entendeu? Pois é, porque a prefeitura informou que estava pagando um abono de 30%
para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, né? Isso foi o que eles informaram que eles estavam pagando por 30%. Eu até apresentei um requerimento que foi até aprovado lá na Câmara, solicitando a extensão desse abono de 30% para todos os profissionais de saúde, porque o vírus não escolhe categoria nem profissão, né? Ele está ali no ar e atinge o maqueiro, o motorista da ambulância, o pessoal do almoxarifado, enfim, o pessoal de serviços gerais que está ali no enfrentamento. Muito antes do usuário ele procurar uma UPA, ele procura atenção básica. É na atenção básica que ele chega também e ele quer que faça um exame, ele quer que faça o teste, como nós estamos agora atualmente dentro da prefeitura fazendo também os testes, né, do Covid-19. Então, os profissionais eles ficam expostos, porque se ele está ali com uma suspeita, ele entra na unidade, ele vai nos corredores e os profissionais, eles estão ali. É o profissional da farmácia, como você acabou de falar, é o profissional que faz um curativo, é o profissional que atende ele na vacina, é o profissional que ele atende ele no consultório médico, no consultório de enfermagem. Então, ele participa de toda essa área, de todo esse contexto de dentro da estrutura da atenção básica. Da urgência e emergência, eu não sei se realmente eles receberam esse abono, mas a atenção básica, até agora, não foi proposto nada definitivamente. Nós estamos totalmente protegidos de qualquer abono que venha receber da Prefeitura de Belém. Nós não recebemos nada para estar expondo as nossas vidas lá. Bom, e sobre esse abono, as reclamações são muitas, né? Porque mesmo aqueles que deveriam estar recebendo, que são médicos, enfermeiros e técnicos, muitos não receberam, alguns receberam com atraso e muitos receberam também de forma incompleta. E se você entrar no portal da transparência, para variar, não vai conseguir perceber o empenho que foi feito se de fato foi para cada profissional aquilo que deveria estar recebendo. E ademais a Prefeitura nem respondeu ao requerimento aprovado na Câmara de extensão desse benefício aos demais profissionais da saúde, né? As regiões Norte e Nordeste enfrentam colapso na área da saúde. Amazonas, Pará, Pernambuco e Ceará estão sem condições de atender doentes mais graves. Entre as capitais mais afetadas, agora Belém apresenta todos os leitos públicos de UTI ocupados e pronto-socorros lotados. Certo, então já engatando nisso aí, né? É óbvia, a pergunta é óbvia. Qual é a tua avaliação do desempenho da Prefeitura nesse enfrentamento, no combate à pandemia? Tu acha que teve aspectos positivos, aspectos negativos? Qual a tua opinião sobre isso? Até lembrando de o que tu falaste agora, da manifestação do pessoal solicitando EPI, eu lembro que saiu também em abril uma liminar da Justiça Federal obrigando a Prefeitura, dando um prazo para a Prefeitura para fornecer EPIs, né? Quer dizer, o básico do básico é fornecer o EPI. Mas, assim, qual a tua avaliação hoje, já passado alguns meses de enfrentamento da pandemia, em relação à postura da Prefeitura? Olha, a minha avaliação é uma avaliação negativa, porque eu acho que o profissional, o servidor público que está ali na frente, ele não precisa estar gravando vídeo, ele não precisa estar parando o atendimento dele para estar fazendo manifestações, solicitações, reivindicações de uma coisa que ele já tem de fato um direito, que é ter o EPI. Então, o fato que você expõe o funcionário e ele vem adoecer mentalmente porque ele está recebendo várias pessoas adoecidas e que ele também pode adoecer e também que ele pode perder a família dele, porque não só nós, como servidores, atendendo os usuários que chegam até a nós e adoecer, mas, de fato, nós também levarmos essas doenças para dentro das nossas casas. Então, minha avaliação é negativa, não só por mim como servidora, mas também pelo usuário. Por quê? O usuário era para ele ter, dentro da atenção básica, uma estrutura eu preciso, o médico me prescreveu uma azitromicina, qualquer medicação que eu tenha necessidade, eu ter dentro da atenção básica. Não precisar, como foi aquele tumulto todo que teve das pessoas estarem percorrendo filas e filas em farmácias
para estar buscando a medicação. Eu vejo assim, que tanto a prefeitura como o Estado era para ter abastecido as farmácias de dentro das suas atenção básica, para dar essa estrutura para o servidor público trabalhar de maneira adequada, mas que o usuário pudesse também se sentir seguro chegando naquele local e ter um atendimento de fato seguro para ele. Então eu vejo que a minha avaliação ela não vai ser positiva, porque eu acho que faltou muito a desejar em termos de condições, tanto para o usuário, tanto quanto o servidor público. É bem legal, Dilke, porque a tua visão ela é bem humanizada, porque tu não está vendo só como servidora, né? Tu está avaliando também como o próprio serviço da população. Eu acho bem legal essa visão, porque sai daquela coisa de que o servidor só está pensando no seu interesse, no seu salário, né? Na sua condição. Tu está demonstrando justamente o contrário, né? Que enquanto servidor, estás pensando no próprio usuário, né? Na qualidade, de oferecer um serviço de qualidade para o usuário. E pensando nisso, né, mano, assim, porque como vereador, eu recebo muitas denúncias da prefeitura, muitas reclamações, né, sobre a questão do arrocho salarial, de que o salário base ainda é o salário base defasado de 5 anos atrás, é menor do que o salário mínimo. Isso me fez apresentar, inclusive, uma emenda na hora que a gente estava votando a LDO, para garantir que o salário base fosse ao mínimo, o salário mínimo. Mas, infelizmente, a base do prefeito derrotou essa emenda lá e, enfim, a gente não teve condições de aprovar. E também apresentei um projeto que eu quero ver se eu consigo votar ainda nessas próximas semanas, que proíbe o assédio moral, porque a denúncia é muito grande de assédio moral. Então, aí tu somas tudo isso, o arrocho salarial, né, um salário base defasado, o assédio moral e a falta de valorização. Mas quando tu vê o prefeito falando, a gente vê ele falando que ele está valorizando o servidor, valorizando o serviço público. Me dá a entender, parece, né, que ele fala isso da boca para fora, mas os atos dele, né, que em 2015 extinguiu vários cargos, inclusive do serviço público, ele fala que valoriza, mas na prática não valoriza. E isso que eu estou falando tem razão de ser? É por aí? O que tu acha sobre isso? De fato, eu venho te dar razão, porque eu lembro que em 2015 eu participei também do manifesto, quando a gente soube que a gente não ia ter aumento do salário, porque o nosso salário ele aumenta conforme o salário mínimo, ele vai aumentando e o nosso também aumentava junto. E quando nós soubemos que não ia ter esse reajuste, nós fomos para a rua, reivindicamos. Todo dia aumenta o feijão, o arroz, tudo tem um aumento. E o servidor público ele continua com salário de 2015. E ainda frisando que muitas secretarias não têm o direito ao ticket de alimentação. Por exemplo, a SESMA, ela só tem o direito ao ticket de alimentação se você trabalhar por turno, se você trabalhar 12 horas ali. Mas os profissionais que trabalham 6 horas, de escala de 6 horas, eles não têm o direito do ticket de alimentação. Aí quer dizer, você já tem um salário defasado e você não tem nada, um custo em cima disso que venha pelo menos equilibrar o seu salário. Então é muito difícil isso. Mano, é difícil, né? A gente não tem mais nenhuma esperança de convencer esse pessoal de que valorizar o servidor público é valorizar o serviço público. Quando ele ataca o servidor, a servidora, em última instância ele está atacando o próprio serviço, né? Aliás, a ideologia do partido deles é justamente essa, né? De que tem que privatizar tudo aquilo que puder ser privatizado. Enfim, a gente está vivendo isso. Mana, eu vou te deixar à vontade para tu terminares aí, mas já de antemão eu queria te agradecer pela tua coragem, porque eu sei que tem muita gente que tem receio de se manifestar por conta das represálias. Então eu queria te agradecer, parabenizar a tua coragem e deixar aí para tu dar o teu recadinho final aí para nós, tá bom? Eu, como servidora pública, espero as melhores condições, tanto em questão de estrutura física das unidades, dos pronto-socorros, das UPAs, e tanto quanto o salário também o servidor ser valorizado. Por quê? Quando você valoriza o servidor, você tá valorizando o atendimento do usuário, porque quando o usuário chega, ele tem uma boa estrutura para ser atendido. O funcionário, ele não dizendo que o funcionário está ganhando pouco hoje, ele está desvalorizando, ele está atendendo mal. Mas a partir do momento que você consegue
deixar o funcionário, o servidor público gratificado, porque você tá enxergando eles de maneira saudável, uma melhor condição de estrutura, de salário, você está fortalecendo mais o SUS, porque o meio da pandemia foi o SUS que sustentou os usuários. Você procurava um serviço público, um serviço particular, o usuário não tinha, mas ele tinha nós, do serviço público ali, esperando o usuário, nem que seja para dar uma informação, para dirigir ele para outro lugar. Então, eu vejo, no meu entender, que o funcionário público ele tem sim que ser valorizado, mas as unidades, todos os estabelecimentos da prefeitura no atendimento, ele tem que ser melhorado muito. Nós estamos com estruturas realmente precárias e isso tem que mudar. Eu vejo que a partir agora dessa próxima eleição, tem que mudar tudo, porque está muito difícil você atender em condições precárias. Então, tanto precária como estrutura, como salário, é o meu recado. Que recadão legal, eu vou até falar um pouquinho mais, porque é muito isso que você está falando, né? A gente percebeu a importância de ter um sistema único de saúde. Eu lembro que saiu agora na imprensa há um tempo um senhor nos Estados Unidos, que ele ficou vários dias internado na UTI, venceu a Covid e saiu devendo 5 milhões de reais, $1 milhão ele está devendo para o hospital, né? Se a gente não tivesse um sistema único de saúde, que apesar de sucateado, foi o que permitiu, como tu disseste aí, o atendimento a essa população, né? Porque se a gente não tivesse um sistema público de saúde, como que seria? Muito pior ainda, né? Mas é isso, mano. Olha, eu queria te agradecer, parabéns. Quando tu fizeste aquele vídeo lá, a gente até divulgou, compartilhou nas redes sociais, porque, assim, não é tratar como herói, é tratar como profissional, né? O herói não morre nos filmes, né? E muitos profissionais de saúde, infelizmente, morreram. Mas é isso, minha querida. Quer falar mais alguma coisinha? Dizer um tchau? Não, tchau. E agradeço também a gentileza de vocês terem entrado em contato comigo para eu poder expor o que de fato nós estamos passando, né? Em termos de salário, em termos de estrutura, para que o profissional de saúde ele realmente possa chegar no seu trabalho e trabalhar, sem estar se preocupando se hoje ele tem máscara, se hoje ele tem luva, se o salário dele realmente vai aumentar de 2015 para 2021, a gente não sabe, né? De fato, nós estamos totalmente abandonados. Então, eu desejo muito que a partir de agora, nessas próximas eleições, essas coisas elas possam ser corrigidas, que o funcionário ele possa realmente chegar e trabalhar de maneira saudável. Obrigada. Bom, obrigado por acompanhar o nosso programa até aqui. Se você é servidora ou servidor da saúde ou mesmo de outra secretaria, comente em nossas publicações, diga o que você achou do programa, faça sua crítica, sua sugestão, seu comentário. E apresente também, né, as suas denúncias sobre essa gestão Zeinaldo Coutinho à frente da Prefeitura de Belém. O serviço público e os servidores e servidoras são uma prioridade do nosso mandato. Se você também tem alguma sugestão de tema para outros programas, pode apresentar que nós vamos analisar com carinho, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.